Olá, eu sou o Marco Picchini e esse é o 7º capítulo do Diário de um Gestor de Comunicação, uma série na qual eu venho explorando alguns aspectos da minha vida de 50 anos na comunicação e também na qual eu compartilho com todos vocês algumas dicas para quem trabalha nesse universo da comunicação corporativa. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acho muito interessante do ponto de vista do indivíduo, do gestor de comunicação como pessoa, como indivíduo, que tem a consciência do trabalho que ele realiza, que é qual é o seu tipo de liderança. Porque quando a pessoa se transforma num gestor de comunicação, ela passa a um cargo de chefia, que tem dentro do seu trabalho a necessidade de liderar um grupo de pessoas, de dar ordens, de conduzir um grupo de trabalho para um objetivo. E a maneira como a gente faz isso, a maneira como nós nos conduzimos dentro desse trabalho, nem sempre é percebida por nós mesmos. A gente talvez não dedique muito tempo para analisar esse tipo de comportamento que a gente tem. E eu acho, ao observar durante a minha vida de trabalho, não só fazendo autoanálise de como foi o meu trabalho, de como era realizado o meu trabalho, mas também observando outras pessoas sendo chefe, conduzindo as suas equipes, eu pude então ter uma noção mais precisa de qual era o meu estilo de liderança e procurei, ao tomar esse conhecimento desses diversos estilos de liderança diferentes, me adaptar para que eu pudesse fazer uma liderança cada vez mais produtiva, mais inspiracional, mais conclusiva para a empresa. O fato é que existem diversos tipos de liderança. Normalmente, os autores que trabalham esse tipo de avaliação apontam que existem 4 tipos fundamentais de liderança. Existe a liderança executora, a liderança analítica, a liderança planejadora e a liderança inspiradora. Eu vou dar aqui alguns exemplos, vou fazer um exemplo teórico que vai ficar muito fácil de entender. Vamos imaginar que a empresa anuncie que todas as paredes internas do andar aonde a empresa trabalha serão derrubadas para criar um ambiente, um open space, um ambiente aberto, onde todos trabalharão juntos. É uma decisão tomada que é comunicada para a empresa. O líder executor, aquele que gosta de fazer a coisa, a primeira pergunta que ele vai fazer vai ser: onde é que está a picareta? Porque ele já vai querer partir para derrubar a parede. Ele gosta de executar as coisas, ele gosta de fazer as coisas. O líder analítico vai perguntar diversas coisas. Ele vai perguntar se a empresa tem o alvará da prefeitura para fazer essa obra, se existe uma regra no prédio que impeça ou permita que essa reforma seja feita. Vai procurar se informar dos horários em que a obra poderá ser feita, se existe um orçamento que já foi feito para que essa obra possa acontecer e assim por diante. Ele vai entrar nas minúcias dos mínimos detalhes para que a coisa aconteça. O líder planejador, ele já vai olhar para as diversas fases da obra, quais são as pessoas que serão envolvidas, quais são os momentos críticos da obra para que possam ser feitas essas ou aquelas intervenções. Já o líder inspirador, ele vai entender a mensagem e vai se entusiasmar com ela e vai dizer: pô, que bacana que vai ser esse escritório, todos vão poder trabalhar juntos, vai ser muito legal, vai ter essa vantagem. Ele vai comprar a ideia e transformar essa ideia num discurso inspiracional e vai envolver as pessoas para que se mobilizem para esse novo momento que a empresa vai viver a partir da reforma que vai ser feita. Então são mais ou menos esses 4 perfis. Qual que é o melhor? Qual o melhor perfil para o líder? Na verdade, não há um perfil melhor ou pior.
Normalmente, nós temos uma característica predominante, uma característica secundária que é importante, e nós somos muito ruins em uma ou duas dessas características. Nenhuma pessoa reúne essas 4 características. Então, quando nós atingimos a posição de liderança de um grupo de pessoas, nós temos que ter a humildade de entender que nós não somos autossuficientes para poder administrar todas essas complexidades que a função exige. Nós temos que descobrir naquilo que nós somos bons, naquilo que nós não somos bons. E a partir dessa conclusão, nós temos que construir uma equipe com pessoas com características complementares à nossa, para que nós possamos, então, executar, com o apoio dessas pessoas, a liderança que a gente tem que exercer, fazendo de uma maneira excelente aquilo que nós somos excelentes, e usando a contribuição dessas outras pessoas para que a gente possa observar e atuar sobre todos os pontos de um projeto, de um trabalho, com a contribuição dessas capacidades complementares que a gente precisa ter para podermos realizar o trabalho de uma forma mais adequada, mais coerente e atendendo aos objetivos que a gente precisa alcançar. Na minha vida de comunicação corporativa, essa descoberta foi para mim bastante reveladora, num certo sentido, porque eu não tinha experiência de liderança até assumir um cargo de liderança, e essas deficiências de características pessoais, elas vieram como um choque para mim. E eu acho que isso deve acontecer com muita frequência para outras pessoas que têm passam pelo mesmo rito de passagem, que é deixar de ser um liderado e passe a ser um líder. Eu vim a descobrir ao longo do meu percurso, tanto quando eu era diretor de comunicação de empresas, quanto agora na liderança da minha própria empresa, da Pequini Comunicação, que eu não tenho essas 4 competências. Eu sou muito bom como inspirador, como líder de engajamento das pessoas em algumas determinadas linhas de atuação. Tenho uma visão estratégica desenvolvida, portanto eu posso ser um planejador bastante adequado, no sentido de colocar as coisas num processo de desenvolvimento bastante suficiente para que a coisa aconteça de uma maneira adequada, mas eu não sou um bom analista nem um bom executor. Então, quando eu trabalhava como diretor de comunicação de empresas, eu tinha que montar equipes, eu aprendi na prática que eu tinha que montar equipes que me dessem essas competências complementares dentro da equipe que eu formei, e hoje na Pequini eu tenho a consciência de que ao montar uma equipe eu preciso ter essas características complementares agregadas às pessoas que venham trabalhar conosco, para que eu possa então exercer o meu papel de líder dessa empresa com a competência que é esperada de um líder dessa forma. Quando uma equipe é complementar nas suas competências, a capacidade de entrega é maior, e o líder tem que fazer com que essas capacidades trabalhem em conjunto. Ele também tem a necessidade de ser um maestro dessas competências. Mas, no fim, como um bom maestro, ele precisa também tratar todos com justiça e honestidade, porque uma equipe só vai ser muito boa mesmo se o líder for justo na avaliação, na cobrança e na distribuição de responsabilidades. Uma equipe que tenha todas essas capacidades complementares reunidas
formando um grupo de trabalho uníssono, a capacidade de realização dessa equipe aumenta muito, bastante mesmo. E uma das coisas que eu acho importante realizar é que, independente de qual é a característica individual desse ou daquele líder, e ter a capacidade de entender que ele não é completo, ter a capacidade de entender que ele precisa de outras pessoas para compor com ele, tem uma mensagem fundamental que é a seguinte: um líder, ele tem que tratar sua equipe com honestidade e justiça, tanto na hora de distribuir responsabilidades, distribuir tarefas e cobrar tarefas e fazer avaliações, como também reconhecer no grupo aqueles que se destacam e aqueles que contribuem mais ou menos com a realização do trabalho. Porque o líder, antes de tudo, ele tem que dar o exemplo. Então, independente de qual o perfil, qual a característica, eu acho que no fim a honestidade e a justiça no tratamento da equipe é uma característica fundamental do bom líder. Se você é gestor de comunicação e quer conversar um pouco sobre esse tema do vídeo de hoje, acesse aqui o QR Code, marque um bate-papo comigo e a gente pode trocar uma ideia a respeito. Ou então, faça isso acessando o link na descrição do vídeo aqui embaixo.